Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, vamos de mais um vídeo desta feita, onde não há lei, não há pecado. É mais uma resposta ao nosso querido, vamos colocar aqui ela, nosso querido KLT. KLT fez eu fiz um vídeo falando que o verbo tira está no presente contínuo. KLT fez um comentário dizendo que ali era um discurso direto. Fiz um vídeo explicando o que é discurso direto. Foi muito bem claro, ensinando o preterista a ler discurso direto versus discurso indireto. Aí o que KLT fez? O argumento dele, falou e não disse nada, Ferreira. Eis, aí está, o verbo está implícito. E o verbo tirar está no presente e é reproduzindo um discurso direto, isso é fato. Eu expliquei o que é discurso direto. Aí a malícia está em você dizer que a ação continuada do verbo se estende aos nossos dias para sustentar que Jesus ainda hoje tira o pecado do mundo. Observe, veja só o detalhe. Ele já viu que na questão do discurso direto que ele usou, prego batido e ponta virada. O discurso direto não muda o valor do aspecto contínuo do verbo tirar. Não muda. É tanto que o discurso direto eu posso transformá-lo em discurso indireto. Tá? Posso transformar em discurso direto e não vai alterar o significado da fala de João. Aí já está claro. Aí olha o argumento que ele usou agora, ó. A malícia está em você dizer que a ação continuada do verbo se estende aos nossos dias para sustentar que Jesus ainda hoje tira o pecado do mundo. Só há pecado para quem está debaixo da lei. Observe. Está escrito: sem lei o pecado está morto. Nós não estamos debaixo da lei para que Jesus tire nossos pecados. O que praticamos são simplesmente obras da carne e respondemos pelos efeitos e consequências por praticá-las. O pecado foi vencido na cruz. Olha só a inocência desse cidadão. Se ele tivesse acompanhando meus vídeos, ele não faria esse comentário. O problema é que, o que é que o preterismo diz? O preterismo diz que as obras da carne não são mais pecado. Não são mais pecado, tá? Então não existe mais pecado. Por que não existe mais pecado? Porque a lei acabou, a lei foi aniquilada e onde não há lei não há pecado. O que existe são obras da carne. E obras da carne não é pecado, porque obras da carne é pecado no sentido de ser obras da carne, mas não é pecado porque não existe lei contra as obras da carne, entendeu? A gente sofre as consequências, mas a gente está salvo, está garantido. Pode adulterar. Se adulterar, você vai sofrer as consequências. Mas não é pecado, porque isso é pecado onde existe lei. Olha só a inocência desses cidadãos. Vamos para os textos, amados. Vamos para os textos, vamos. Vou pegar aqui o texto. Eu vou começar com você com o texto de Romanos 4,15. Vamos pegar Romanos 4,15. Aqui é o versículo chave. Vai ser rápido aqui esse vídeo. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Onde não há lei não há pecado. Veja bem, quando o texto diz que onde não há lei não há pecado, o texto não está dizendo que não existe mais pecado. Esse onde aqui, esse onde aqui é um advérbio, só que nessa estrutura frasal aqui, ele exerce função de pronome relativo. Seria um advérbio com função de pronome relativo. Gente, deixa eu falar para vocês. Se não dominar a linguística funcional, se não dominar de fato e de verdade, você vai se perder. Mas aqui, os preteristas estão me dando a oportunidade de dar aula de sintaxe aqui para a galera. Então, observe. Esse pronome aqui exerce a função, esse advérbio exerce a função de pronome relativo. Como é que você sabe disso? Deixa eu dar uma dica aqui. Você troca essa frase aqui, você vai fazer da seguinte maneira. Porque a lei opera a ira. Porque no lugar em que não há lei, também não há transgressão. No lugar em que não há lei, seria onde não há lei. Entendeu? Onde não há lei. No lugar em que não há lei. Mostrando que aqui exerce função de pronome relativo. Quando diz no lugar em que não há lei, está dizendo onde não existe lei, não há transgressão. Perfeito? Perfeito. Agora vem a pergunta. Deixa eu só mostrar para vocês que contra as obras da carne há lei e, portanto, há transgressão. Deixa eu mostrar aqui bem rapidinho. Gálatas 5.
Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas 5 a partir do 19. Aqui, Gálatas 5, 19. Lá, vamos lá, vamos lá. Gálatas, opa, eu tô em Romanos, é Gálatas. Gálatas 5, 19. Vou pegar. Que é tudo ao vivo, pessoal. Tem esboço, não precisa de esboço para responder esses cidadãos. Às vezes eu faço só para não esquecer o que vou argumentar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ok, então aí estão as obras da carne. Olha a continuação do texto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Observe que aqui o fruto do Espírito começa com mas. Mas é uma conjunção adversativa. O fruto do Espírito está sendo contraposto às obras da carne. Então, quando diz que contra o fruto do Espírito não há lei, e o fruto do Espírito está contrapondo às obras da carne, está dizendo que contra as obras da carne há lei. Contra as obras da carne há lei. Existe lei contra as obras da carne. Agora, voltando para Romanos, vai ficar fácil de você entender. Quando Romanos 4,15 diz que onde não há lei, não há pecado, e ali exerce função de pronome relativo, há lei para quem pratica as obras da carne. Portanto, se há lei para quem pratica as obras da carne, as obras da carne passam a ser pecado. Há lei e há condenação para quem pratica as obras da carne. Agora vocês querem ver como a coisa fica mais linda? Você viu Romanos 4,15? Agora vamos para Romanos 5,13, pegar o texto que eles gostam. Ó, Romanos 5,13, que é dentro do mesmo contexto. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Observe, observe. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, onde não há lei, não há pecado. Então, o pecado não é imputado, não havendo lei. O que Paulo está falando aqui é combatendo a lei judaica, a lei do judaísmo, a lei de Moisés. A lei foi abolida, a lei foi aniquilada. Então, agora, não, o que Paulo está ensinando aqui aos judeus, que eles não precisam mais guardar a lei, que eles não precisam mais guardar a lei. Onde não há lei, não há pecado. Mas a lei, na graça, a lei para quê? Para as obras da carne. Se há lei, portanto, há pecado. Sabe o que é que Paulo fala isso? Como é que Paulo fala isso? Olha só, olha a continuação, ó. Que diremos, pois? Que diremos, portanto? Que diremos se não havendo lei, não há pecado? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Permaneceremos? Nós deveremos permanecer? Não, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos? Aqui, ó. Viveremos nele. Agora, olha só que lindo, o versículo 12. Olha o versículo 12. Ó, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado. Qual pecado? Esse pecado que Paulo diz que foi abolido, que a lei foi abolida para condenar, Paulo diz, não reine, portanto, o pecado. Qual pecado? O mesmo pecado lá que nós estamos mortos para ele, porque a lei foi abolida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, então o homem ainda pode obedecer ao pecado, ainda pode apresentar o pecado. Tampouco não apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha aqui, ó. Não ofereceis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Então, o que acontece? Paulo está falando que a lei dos judeus foi abolida e que não se deve reger mais pela lei. Aí Paulo usa argumentos para dizer que essa lei foi abolida. O argumento é, onde não há lei, não há pecado. Ok? Ok. E quando Paulo usa esse argumento, os camaradas pensam que Paulo está falando desse argumento que não existe mais pecado em lugar nenhum. Não, não existe mais pecado porque a lei de Moisés foi abolida. No entanto,
No entanto, se nós, porque a lei foi abolida, apresentarmos os nossos corpos à prostituição, à adultério, à fornicação, nós estaremos cometendo o quê? Pecado, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão da lei. Da lei de Moisés? Não. De qual lei? Da lei sancionada no Novo Testamento, que são os mandamentos sancionados no Novo Testamento. Quais são esses mandamentos sancionados no Novo Testamento? Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. E se existem mandamentos no Novo Testamento dizendo que nós não o pratiquemos, quem pratica transgride aquele mandamento, quem transgride o mandamento transgride a iniquidade. Quebra a lei. Qual lei? A lei de Moisés? Não mais. Quebra a lei da nova aliança. E na lei da nova aliança, deixa eu pegar aqui Romanos para vocês aqui, bem rapidinho, mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, Romanos 13, ó. Romanos 13, deixa eu pegar aqui, só para eu concluir aqui, ó. Ó, Romanos 13. Com efeito, não adulterarás, não matarás, Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento de qual lei? Dessa lei aqui, ó. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Papapá, 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 papapá. Então, queridos, não é que não existe pecado. Paulo está dizendo que a lei foi abolida. Paulo está querendo convencer os judeus que a lei foi abolida. Mas existe pecado por quê? Porque no Novo Testamento existe a lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Existem leis na nova aliança. Então, quando Paulo diz onde não existe lei, não há pecado, Paulo está falando para o judeu, por causa da lei de Moisés. Não é pecado mais deixar de sacrificar, não é pecado mais deixar de praticar circuncisão. No entanto, ali você tem um pronome relativo, onde não há lei, não há pecado. Aí a pergunta é: a lei na nova aliança? Sim, está aqui, ó. A lei na nova aliança. Está lá em Gálatas. Contra os frutos do Espírito não há lei. E os frutos do Espírito ali são oposição às obras da carne. Então, contra as obras da carne, há lei. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. De qual lei? Ó? Deixa eu ler aqui, ó. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. É na nova aliança. Então, pelo amor de Deus, gente, aulazinha aí para os preteristas, tá bom? Uma aulazinha básica para os preteristas. Existe pecado, sim. Aprendam a interpretar, aprendam a ler. Aqui é para ensinar preterista a ler. Quando Paulo diz que até a lei estava o pecado do mundo, está falando para o judeu. Aí quando ele diz assim, porque onde não há lei não há pecado, ele está dizendo, onde é que não há lei? Não há lei mais para o judeu. No entanto, há lei para a nova aliança. A lei de Moisés? Não. A lei da nova aliança, essa lei dos mandamentos, e quem pratica as obras da carne está transgredindo esta lei e, portanto, será condenado. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.